sinaliza, diz o veículo e o nome, tá? Boa tarde, governador. Rafael Araújo, do Novo Notícias. Minas Gerais e São Paulo estão aí se organizando, né, com capitalização para 2026. Eu queria saber se o senhor tem aí a pretensão da disputa presidencial. A gente acabou de passar por um processo eleitoral, né? E é natural que na agenda política, encerrada uma eleição, a gente começa a falar da próxima, na verdade. Mas, né, o povo tomou as suas decisões sobre os seus rumos e o povo do meu estado tomou a decisão de me reconduzir ao governo do estado. Estou focado em cuidar do Rio Grande do Sul e há um novo presidente eleito, o presidente Lula, foi escolhido pela população, com toda a legitimidade, num processo democrático. A gente tem que torcer para que as coisas deem certo, por mais que eu tenha visão diferente em vários aspectos, o PSDB tem uma agenda diferente, a gente torce a favor. A gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer que a vida das pessoas melhore. Tanto é que o PSDB muitas vezes é acusado de não saber ser oposição. Não é que a gente não saiba ser oposição, é que a gente não faz aquela oposição que quer destruir, que quer inviabilizar, que quer simplesmente criar obstáculos. A gente faz a oposição que apresenta as suas críticas, caminhos alternativos, né? Mas que quando o futuro do país ou de qualquer um dos governos está em jogo e vai tocar na vida das pessoas, a gente busca construir, colaborar, né? E se for o caso, ajudar nas soluções. Então, a eleição de 2026 ainda é distante, né? A gente está aí há pouco mais de 7 meses, encerrando o 8º mês de um novo governo federal, ainda tem uma jornada longa pela frente. Acho que depois das eleições municipais do ano que vem, lá para 2025, entendendo qual é o ambiente político, a gente vai poder começar a desenhar qual é a perspectiva das eleições. Agora, para concluir essa resposta, uma vez um jornalista de uma TV universitária no Rio Grande do Sul me perguntou se eu gostaria de ser presidente. Eu digo, olha, perguntar isso para quem já foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, governador, se eu gostaria de ser presidente, é como perguntar para o jornalista da TV universitária se ele não quer ser o âncora do telejornal no horário nobre. Isso é legítimo que queira. Só que na política não é sobre o que a gente quer, é sobre os outros, né? É sobre o ambiente, a circunstância política. Você tem que saber reconhecer isso. A gente não está na política para atender o nosso projeto, mas sim um projeto de país, um projeto, né, de futuro para as pessoas. E, eventualmente, você tem que reconhecer que outro nome possa melhor representar dentro do campo que a gente tem, que a gente representa. Então, estou muito feliz com a jornada que eu já tive até aqui na política e vamos percorrer essa caminhada tanto quanto as pessoas entenderem que a gente tem algo a contribuir. Mas esse processo eleitoral de 2026 vai começar a se desenhar mesmo mais depois das eleições municipais do ano que vem. Julião, Tribuna do Norte. 2020, a eleição presidencial, como o senhor disse, está um pouco longe. Mas com relação a 2024 e 2026, que está um pouco mais próximo, qual é a orientação do PSDB de lançar candidatos próprios nas capitais? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte faz um pouquinho de tempo que o PSDB não disputa a eleição em Natal, que é o maior colégio eleitoral do estado. E também para governador do estado faz um tempinho que o PSDB está à margem dessa decisão. Qual a orientação do PSDB nacional em relação às campanhas de 2024 e 2026? Como eu disse, o PSDB ele está no DNA dele a vocação para a gestão, né? A gente quer mais empregos para a população, a gente quer uma educação que promova a inclusão, a gente quer a redução das desigualdades, mais oportunidades e sabe que para que isso tudo aconteça tem que ter governo que funcione, né? Que não seja consumido o seu orçamento para simplesmente pagar salário, aposentadorias e contas no fim do mês, que sejam recursos bem administrados para voltar para a população, na forma de investimentos, de programas sociais efetivos. A vocação do PSDB é essa, né? Um partido que mostrou capacidade de gestão, tanto no governo federal, quanto nos governos estaduais e em municípios. Então, naturalmente, a nossa orientação é na busca de levar esse DNA tucano, o DNA do PSDB, para poder participar de eleições majoritárias.
Mas o sistema político brasileiro, ele é muito fragmentado, e a gente sabe também que, eventualmente, de acordo com o cenário político local, isso envolve composições políticas dentro de um campo político para poder fazer valer a agenda a qual nós mais nos aproximamos. Então, a orientação é assim, no sentido de buscar a participação em eleições majoritárias. Hoje o PSDB aqui no Rio Grande do Norte é um dos partidos que tem um dos maiores números de prefeituras aqui no Rio Grande do Norte, uma participação importante, são mais de 30 prefeitos, estamos aí fazendo novas filiações, 33, temos novas filiações acontecendo, e confiamos nessa capacidade de gestão do PSDB ser entendida pelas populações, e procurando também as grandes cidades, os grandes centros. Mas não é simplesmente ter candidatura por ter, né? A gente tem que construir candidaturas viáveis para o PSDB, até porque o próprio financiamento das campanhas são limitados, a gente tem que saber disso, né? Eu sempre digo que a gente tem que juntar programático com pragmático. Programático é o programa, a alma do partido, o que a gente pensa, isso é fundamental. Mas também tem o campo do lado pragmático das coisas, né? Campanhas precisam ser feitas com coligações, com apoios, com alianças, os recursos que vão ser empregados nessas campanhas. Por isso a gente precisa entender o cenário, viabilidade de candidaturas para conseguir colocar candidaturas competitivas. Governador, boa tarde. Eugênio Bezerra, Glória Internado. Na eleição passada para a presidência, o PSDB buscou um modelo ali de viabilizar a candidatura através de prévias. Isso poderá acontecer novamente? Esse modelo que o senhor espera anunciar na próxima semana prevê isso? Deu certo? Não deu? Qual a avaliação, já que o PSDB teve essa iniciativa inédita desse modelo de prévias? Foi uma iniciativa importante, promoveu uma discussão interna no partido, dentro de uma circunstância eleitoral que ali estava apresentada. Então não é também, assim, as prévias não são necessariamente uma regra, mas se houver, né, como houve naquele processo, a disputa, eram os dois governadores, o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, no caso, com apoios internos, né, tanto é que o resultado das próprias prévias demonstrou isso, foram 54% ao Dória que venceu as prévias, 45% para mim, né, e o outro 1% para o Arthur Virgílio que participava. Então o partido realmente estava, né, num processo de, não vou dizer de divisão interna, né, mas ele estava com impressões, né, de grupos expressivos de caminhos diferentes. E as prévias se revelaram a alternativa para solucionar isso. Se houver ali na frente, quando estivermos próximos do processo eleitoral, novamente alguma visão de campos expressivos do partido, de caminhos distintos de candidaturas, as prévias podem ser um caminho para a decisão, né, do partido. Agora, isso é lá na frente que a gente vai decidir o formato, inclusive, que isso vai acontecer. Tudo isso começa a se desenhar pós-eleição de 2024, né, quando a gente começar a olhar para a eleição de 2026. Oi, governador de Assis Oliveira, TV Ponta Negra. Eu, na realidade, tenho duas perguntas, uma para o senhor e outra para o deputado Ezequiel. A minha para o senhor é como é que o senhor analisa hoje o cenário político do país em função de todas essas operações em reflexo ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. A sua opinião sobre isso. Para o deputado Ezequiel, é se o PSDB fosse indicar alguém para concorrer à Prefeitura de Natal, qual seria o nome hoje que o partido trabalharia com essa possibilidade? Muito bem. Sobre o cenário do país, o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi absurdamente lamentável, né? E tanto é que no dia seguinte, no mesmo dia, nós nos reunimos virtualmente, os governadores, e tomamos a decisão de irmos todos, e fomos todos os governadores, a Brasília, né, prestar solidariedade e afirmar que a nossa democracia, as nossas instituições não seriam, né, vilipendiadas, não seriam atacadas, que a nossa democracia seria defendida. É importante dizer isso porque lembrem que nos Estados Unidos o Congresso americano foi invadido e não houve movimento nacional, né, nos Estados Unidos da América de
governadores, como nós fizemos aqui. Então, acho que é importante para demonstrar que, apesar de diferenças, de bandeiras diferentes, de partidos diferentes, houve uma unidade nacional em defesa das instituições da democracia. Bom, de lá para cá, né, existem CPIs, investigações, inquéritos policiais, e aqueles que eventualmente tenham participado de atos de caráter golpista com intenção de promover desestabilização das nossas instituições e da democracia, precisam responder por isso. Eu confio na polícia, né, nas investigações, no judiciário, para dar conta deste papel importante de dar consequência a quem tenha participado de atos de caráter golpista. O que eu mais quero para o Brasil, e que é o papel do PSDB, é serenar os ânimos, é trazer estabilidade, tranquilidade. Insisto nisso. A gente não pode estar na política à procura dos culpados pelos problemas, a gente tem que procurar soluções para os problemas. Esta polarização colocou dentro das próprias famílias, eu tenho certeza que quem nos assiste aqui sabe disso, brigas, pessoas que deixaram de se falar dentro da família, que são aquelas pessoas que a gente mais ama, né? Então, que a política não pode existir para tornar a vida das pessoas insuportável. A política existe justamente para fazer as pessoas mais felizes. Esse é o papel da política. Não dá para aceitar que a gente tenha transformado o debate político numa coisa, né, agressiva, afastando os brasileiros da participação cívica e democrática que se espera, né, numa democracia vibrante. Então, a gente tem, como eu disse, opiniões diferentes, apresentamos caminhos diferentes, mas eu não entro no debate político querendo discutir a intenção ou a má intenção de quem é contrário às minhas ideias. Eu debato os argumentos, eu debato os caminhos, a gente coloca na mesa as impressões que a gente tem e busca vencer o debate, convencendo de que o nosso caminho é melhor e não de que o outro é pior. Esse é o ponto para mim mais importante. Então, de lá para cá, acho que talvez os ânimos, a poeira vai baixando, como disse o presidente Ezequiel, vai decantando essa turbulência toda, vai deixando baixar essa poeira, mas ainda está latente, a gente percebe isso, né? Quando nos discursos de um lado e de outro, muitas vezes está mais presente falar do outro do que falar de si mesmo e das suas ideias. Por isso que o PSDB é tão importante. O PSDB é um partido que não tem no seu DNA essa acidez, vamos dizer assim, né, de ataque às pessoas. Busca atacar os problemas, sem procurar culpados, procurando soluções. Então, o PSDB é muito importante no Brasil e a gente vai se encarregar de deixar o PSDB forte para que, ali na frente, quando o Brasil entender que esse capítulo de divisão precisa ser encerrado, ele tem a alternativa de um caminho a ser seguido com serenidade, com tranquilidade e em direção ao futuro. Sobre Natal, vou deixar o nosso líder aí. Obrigado, presidente. Na realidade, nós estamos há quase um ano da próxima eleição ainda. E os partidos estão fazendo um trabalho, agora há pouco, todos nós sabemos, o ministro e ministro Rogério Marinho, senador, assumiu o Partido Liberal. Se fala que o deputado João Maia irá para outro partido. E nós estamos fazendo o dever de casa com o nosso PSDB, que temos 33 prefeitos, 245 vereadores, 26 vice-prefeitos. Hoje mesmo o partido irá crescer com a filiação de novos vereadores, novos prefeitos, e estamos fazendo um trabalho de crescimento em Natal também. Já temos alguns vereadores, vereador Aldo, vereador do partido, nós temos Herbert Sena, que é do partido. Hoje estamos tendo a satisfação de ter a filiação do vereador Klaus. Estamos formando uma nominata competitiva no município de Natal. Na hora que esse grupo estiver fechado, nós vamos discutir também sobre essa candidatura majoritária. Mais um passo de cada vez, construindo
o partido e discutindo esse partido internamente, como temos feito, assim também na Assembleia Legislativa. Eu quero pedir aqui a vocês só um minutinho, o presidente nacional vai ali numa sala e vai voltar para fazer sonoras. Enquanto isso, o presidente